Oh, glória a Deus. E amados irmãos, uma alegria saudá-los com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Neemias, capítulo de número 2. Localizem o versículo de número 17. Enquanto os irmãos procuram o texto, eu quero externar a minha gratidão a Deus por ter nos conduzido e dado a oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Já estivemos à tarde aqui, onde a graça de Deus nos envolveu, e a noite não tem sido diferente. A graça de Deus está sobre nós nessa noite. Jesus já batizou com o Espírito Santo, já renovou e certamente continuará fazendo mais. Quem crê diz amém. Agradeço também ao pastor Ijair, este amigo, pelo convite, assim também como a sua esposa, que está na liderança dessas irmãs abençoadas, e a toda a coordenação. Que Deus possa cada vez mais usar vocês para glorificar o nome dele. Todas as irmãs que compõem esse belíssimo conjunto, sei que não foi fácil vocês estarem aí, mas Deus nos deu a vitória. Glória a Deus. Assim também a todo o corpo de obreiros que está na minha retaguarda, pela receptividade dos porteiros, pela maneira que nos tratou. Que Deus possa cada vez mais fazer vocês prosperarem. Louvo a Deus pela vida da minha esposa. Faz um sinal com a mão aí, irmã Tássila, as meninas que me acompanham, pois são bênçãos de Deus. Capítulo 2 de Neemias, versículo 17. Trago-vos também, pastor, saudações do nosso pastor supervisor, pastor Bruno de Souza Rodrigues, campo eclesiástico de Currais Novos. Mandou um abraço, saudações para os irmãos também. Capítulo 2, versículo 17. Se todos achou, diga amém. Amém. Então lhes disse: bem vede vós a miséria em que estamos. Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós, e desprezaram-nos, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, para que nós possamos de uma maneira mais intensa compreender, se faz necessário nós reportarmos para o contexto da história. A monarquia de Israel, ela é subdividida pelo menos em dois períodos. O período do Reino Unido, onde passaram-se pelo menos 3 reis. O primeiro deles, Saul, onde reina 40 anos. Logo após Saul, Davi, onde reina também mais 40. Logo após Davi, o seu filho Salomão assume o reinado, onde reina também 40 anos. Nós temos aí
120 anos do Reino Unido. Porém, em 931 a.C., Salomão morre e o seu filho Roboão assume o reinado. E é no período de Roboão, filho de Salomão, onde o segundo período há de suscitar, pois há uma cobrança diante do rei para que os impostos sejam diminuídos. O rei logo rejeita a proposta e, como consequência da sua imaturidade, há uma rebelião, onde as tribos agora irão se separar. 10 delas separam-se, formando assim o reino do norte, que futuramente viria a ter por capital Samaria. E assim também o reino do sul, com as 2 tribos, Benjamim e Judá. Para que os irmãos tenham uma ideia, o reino do norte teve uma consequência mais imediata, pois tinham 8 dinastias, 19 reis, todos eles ímpios. Nenhum deles mantiveram a estabilidade espiritual do povo. Nunca mais se reergueram espiritualmente. Em consequência disso, uma catástrofe espiritual estava tomando conta da nação. Porém, o reino do sul havia uma estabilidade maior, pois oscilava entre os reis bons e reis ruins, e assim tiveram uma durabilidade maior. Mas chegou um período em que o povo havia de maneira consecutiva, desonrando assim a aliança que haviam feito com Deus. Como consequência da desobediência do povo, Deus traz juízo sobre a nação. E por 3 vezes Babilônia sitiou Jerusalém. A primeira citação é em 606, a segunda delas em 596, mas a terceira delas em 586, onde há uma intensidade maior na ação dos babilônicos. Eles invadem a cidade, destroem os muros, queimam as portas. O juízo de Deus sobre o seu povo agora estava sendo estabelecido. As ruas agora já não tinham mais aquela alegria que antes vinha diante dos cânticos que o povo entoava. A cidade agora estava sendo tomada, e como isso também estavam sendo levados cativos para a Babilônia. Mas havia também sobre eles uma promessa, que após 70 anos de cativeiro, Deus haveria de visitar o seu povo e reestabelecê-los novamente em sua terra natal. O povo estava debaixo de uma promessa. Deus haveria de visitá-los, Deus haveria de buscá-los de volta e reestabelecê-los novamente. Mas passa-se os 70 anos e 3 grupos com 3 líderes são levantados por Deus. A primeira leva da volta é liderada por um homem chamado Zorobabel. Zorobabel foi um homem usado por Deus para levar o povo a reedificar novamente o templo, pois o templo era a alegria da nação. O templo conduzia eles a uma espiritualidade elevada. Eles haviam perdido isso. Em segundo, havia também a segunda leva, que foi liderada por Esdras. E Esdras ficou comissionado por Deus para trazer de volta para o povo a essência de observarem a lei de Deus, pois havia se perdido no meio deles. As pessoas não mais se importavam com a palavra. As pessoas haviam perdido o senso de consultarem a palavra de Deus. Esdras, porém, convoca o povo para trazer novamente o desejo, a busca pela palavra de Deus. Mas quase 100 anos, ou mais de 100 anos, os muros estavam arruinados e as portas queimadas.
E um terceiro grupo é levantado por Deus. Este grupo teve por líder um homem comum, por nome de Neemias. Era copeiro do rei. Perceba que Neemias não vai ter sobre si um título tão elevado quanto Zorobabel, e tão elevado como Esdras, que era escriba, era alguém capacitado para expor as escrituras. Mas Deus também usa pessoas comuns para propósitos extraordinários. Deus, eu vou repetir isso aqui, Deus não só usa escriba, Deus não só usa sacerdote, Deus, quando quer, Ele também usa pessoas comuns. Você pode levantar a sua mão para o céu nessa noite. Deus também usará pessoas comuns que se disponibilizam a serem usadas por Ele. Neemias agora está na incumbência. O cenário é de crise. E há pelo menos algumas considerações importantes a serem feitas. O versículo 17, onde nós lemos, inicia dizendo: então lhes disse, bem verdes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas. Em primeiro lugar, Neemias faz uma exposição da situação em que ele se encontrava. E dentro dessa exposição, há pelo menos algumas qualificações importantes a serem destacadas. A primeira característica a ser destacada da ação de Neemias ao falar para o povo, a condição em que ele se encontrava, é que Neemias tinha maturidade. Porque perceba que ele vai diagnosticar primeiro o estado espiritual em que a nação se encontrava. E ele diz: então lhes disse, bem verdes vós a miséria em que eles estavam. Perceba que a condição espiritual do povo não era uma condição favorável, era uma condição que trazia naquele bojo sofrimento, angústia, infelicidade. A desgraça estava dominando aquele povo, pois as condições deles, tanto moral, quanto social, quanto econômica, eram condições difíceis. Quem olhava para o cenário jamais esperaria algo bom dali. Mas há um homem disponível para reedificar o projeto de Deus. Alguém que se disponibilizou, e ele olha para o povo e expõe as palavras dizendo: a condição de vocês é uma condição de miséria, porque nós só vamos obter o favor de Deus sobre a nossa vida quando nós estivermos conscientes da nossa condição miserável. Ninguém é capaz de obter favor de Deus sem que antes se humilhe e se declare que é incapacitado. Aleluia. Nós temos que olhar para nós e identificar as nossas misérias, olhar para nós e exercitar aquilo que Jesus disse: bem-aventurado aqueles que choram. Chorar pelos próprios pecados, chorar pelas próprias ações que desagradam a Deus. E através desse choro haverá um arrependimento sendo aí destacado em nós. Precisamos se arrepender primeiro. Precisamos olhar para nós e enxergarmos que não somos merecedores do favor de Deus. Nós estamos aqui essa noite porque a graça de Jesus, a graça de Jesus foi favorável para conosco. Só quem foi alcançado pelo favor de Deus, só quem reconhece os seus pecados,
Só quem reconhece a sua condição de miséria adora a Jesus. Adora a Jesus. Adora a Jesus. Porque enquanto você reconhece que é miserável, a graça de Deus há de nos visitar. Olha a miséria em que vocês estão. Olha a condição. E quando nós assim fazemos, nós estamos declarando pelo menos duas coisas. Primeiro, quando nós reconhecemos a nossa miséria, nós estamos dizendo: Deus, nós dependemos totalmente de Ti. Eu vou repetir isso aqui. Quando nós reconhecemos que somos frágeis, nós estamos enaltecendo a dependência de Deus. E se você é dependente de Deus, reconheça isso essa noite. Só quem depende de Deus, erga a sua mão mais alto que você puder nesta noite e libere o glória mais alto, para que essa casa reconheça que todos nós só estamos aqui porque dependemos de Deus. Quem depende de Deus aqui? Quando você reconhece que é pequeno, quando você reconhece que é miserável, tem graça de Deus te dizendo: eu vim para mudar o teu estado. Deus está mudando o estado de crente essa noite. Deus está mudando o estado espiritual de crente essa noite, que reconhece a miséria em que está. Espírito de Deus. Quando nós reconhecemos as nossas misérias, nós estamos declarando que somos dependentes de Deus. Segundo, que nós somos incapazes de nos auto-reedificarmos. Nenhum de nós temos condição tão elevada espiritual que produza a nossa própria reedificação. Se faz necessário ter uma ação de Deus em nossa direção, meu irmão. Claro, com a nossa cooperação de se disponibilizarmos ser mudado por Ele. E se você assim está nessa noite, declare que é incapaz de se auto-restaurar e que nós precisamos da misericórdia de Deus. E sabe o que é misericórdia? A expressão misericórdia deriva pelo menos de dois vocábulos. A primeira delas é miséria, que deriva de miséria, e córdia, que deriva de coração. No seu sentido literal, a expressão misericórdia é: Deus sente a miséria do homem no seu coração. Deus sente a nossa miséria e a graça dele entra em ação em nossa direção. A misericórdia de Deus está sobre nós. Ele expõe a situação. Ele diz que o povo estava na condição miserável, que as portas estavam queimadas. Sabe por quê, meu irmão? Nós não devemos viver uma utopia. O que é isso? Uma ilusão. Se faz necessário, para que a gente reedifique os muros, colocarmos os nossos pés na realidade e enxergarmos quais são as condições em que se encontramos. Fazendo assim é que nós teremos um diagnóstico para poder agirmos de maneira correta. Coloque os pés na realidade. Tem gente apenas olhando para o futuro, sem antes enxergar o presente em que está vivendo. Mas assim como Neemias fez, vocês estão em miséria, as portas estão queimadas, a cidade está assolada. Vocês precisam enxergar primeiro a realidade em que vocês se encontram.
Primeiro, maturidade. Segundo, coletividade. Perceba que Neemias vai resgatar algo importante para no meio do povo: a coletividade. As expressões desse texto em que nós lemos, dessa perícope, ela nos informa a pluralidade abordada por Neemias. Perceba que ele valoriza o nós, ele valoriza o coletivo, porque ele tem a consciência de que jamais ele terá capacidade suficiente de fazer tudo só. Tem pessoas que querem fazer tudo só, mas nessa noite Deus está resgatando a coletividade novamente. Cada um tem que ter uma função para que haja excelência no serviço. Nós precisamos resgatar a coletividade novamente. Neemias traz o resgate da coletividade. Ele expressa a preocupação com o próximo, de estar inserido, de estar envolvido na obra, de estar ali se relacionando, de estar ali guerreando. E Deus certamente se agradará, porque Deus está levantando um exército forte de reedificadores que vieram disponíveis a fazer aquilo que Deus determinou. Coletividade. Terceiro, competência. E o que é competência? É uma aptidão para cumprir alguma tarefa ou função. Perceba que Neemias não expõe apenas o problema, mas Neemias também traz a solução para o problema. Porque se nós olharmos para o problema e enxergarmos apenas ele, haverá mais problema ainda. Mas quando nós enxergamos o problema, pedimos orientação a Deus, Deus nos orienta, aí nós agimos de maneira coerente, trazendo assim coisas boas para executarmos aquilo que Deus quer. Aí ele olha para o povo e diz assim, ó: vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Perceba que agora ele vai fazer um convite depois que expõe a situação. E sabe qual é o convite de Neemias? É para que eles mudem a condição daquela geração. Essa noite há um convite de Deus para a sua vida, para que você mude a direção da geração. Deus vai usar você. Vinde é um convite. Esse convite é para que eles se desloquem de um lugar para outro. É como que Neemias esteja dizendo: vocês precisam sair dessa situação. Deus está favorável conosco, mas depende também de vocês. Vocês querem algo de Deus? Se disponibilizem, levantem-se. É um convite para se deslocar de um lugar para outro. E esse convite tem pelo menos 3 intenções. A primeira delas é fazer com que eles não se acomodem com a situação a ponto de acharem que o estado em que eles estão é normal. Perceba que tem pessoas que vivem num estado espiritual tão superficial que aquilo já vira monótono, a ponto dela ou dele achar que aquilo é normal. Mas essa noite é um convite de Deus. Se desloque, rapaz, dessa situação espiritual superficial, e há algo de Deus mais profundo para você. Você crê nisso? Há algo de Deus mais profundo para você. Se desloque dessa condição. Tem pessoas que já se acomodaram. Oh, glória a Deus. Aleluia. Tem pessoas que já estão ali de maneira que parece tudo normal. Mas há uma palavra de Deus para você essa noite. Não se acomode com o estado espiritual superficial em que você leva. Sempre queira mais de Deus. Sempre queira mais de Deus. Tem mais de Deus para nós. Tem mais de Deus para nós. Eu vou falar até você entender isso. Tem mais de Deus para nós.
Deus está deslocando pessoas com um convite essa noite, dizendo: é tempo de sair dessa monotonia espiritual, dessa anemia espiritual, para viver algo novo e profundo de Deus. Você crê nisso essa noite? Adore a Jesus. Adore a Jesus. Senhor, que arrasto, que me arrasto. Adore a Jesus. Adore a Jesus. Adore a Jesus. Aleluia. O convite de Neemias tinha a intenção de fazer com que eles não se acostumassem com a condição que estavam. Segundo, o convite de Neemias também era despertá-los para que eles não se apegassem nas tentativas frustradas que tiveram antes. Eu vou repetir isso. Tem pessoas que precisam ouvir isso aqui. Ao convite de Neemias, a segunda intenção era fazer com que eles não se apegassem nas tentativas frustradas que tiveram antes. Capítulo 4 de Esdras, versículo 12 e 13, expõe a tentativa que foi frustrada, foi impedida, que eles não reedificarem os muros. E o convite de Neemias é: aquilo que foi frustrado antes não pode servir de fundamento para te impedir de prosseguir. Aquilo que para você antes foi frustração, agora é apenas uma atitude sua para que haja algo de Deus acontecendo na sua história. Não se apegue nas frustrações do passado. Se você veio essa noite nessa condição dizendo: já tentei demais, já perdi as forças, já estou sem condições, o convite é: vinde e reedifiquemos. Vinde, se desperta, vem, porque haverá algo de Deus sobre nós. Não se sustente nas tentativas frustradas que você teve antes. Tem algo novo de Deus que vai sobrepujar as tentativas que te frustraram. Teve pessoas que já pararam de orar pelos parentes, porque sempre se frustram, e cada dia que ora parece que o problema só cresce, só aumenta, só avança. Mas Deus essa noite está nos dizendo: as tentativas frustradas não servirão de fundamento para impedir o teu caminhar. Você vai reedificar, porque o favor de Deus está sobre nós. Aleluia. Terceiro, mudança de circunstância. O convite de Neemias, versículo de número 17, parte B, diz: pois reedifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio. A expressão opróbrio aqui é que a gente possa mudar a nossa condição de vergonha. Sabe qual é o convite de Neemias? Você quer aceitar Jesus? Deus não precisa de conclusão homilética humana para salvar. Ele salva a hora que quer, meu irmão. É no início, no meio, no fim. Quem pode glorificar a Jesus? A palavra por si só faz o efeito suficiente. Deus vai mudar a condição de miséria espiritual. Há uma ação de Deus nos envolvendo esta noite.
Quem sente a presença de Jesus? Quem sente a presença de Jesus? Há uma mudança de circunstância chegando para aqueles que se disponibilizam a se levantar para reedificar novamente os muros. Quem pode adorar a Jesus? Quem pode adorar a Jesus? Essa casa vai ser tomada pela glória de Deus. Jesus está salvando, meu irmão. Será que isso não é suficiente para você se alegrar nessa noite? O maior milagre está acontecendo em Majaranguape. Adore Jesus. Quem pode adorar a Jesus por 10 segundos nessa noite? A maçã de Deus. Jesus está renovando você. Como esse nome é maior que tudo é. Diga o nome de Jesus. É o nome que está assim. Isso é maior que tudo é. Deus, esse nome é o nome de. Diga ao comigo, aclamando esse nome. Ah, Jesus. Eu vou deixar você adorar de maneira espontânea, porque a adoração forçada é estúpida. Quem sabe porque veio aqui essa noite, adora Jesus. Adora Jesus. Adora Jesus. Enquanto você adora, há uma graça especial de Deus sendo derramada sobre nós. Agora, adora. Adora Jesus. Só quem sente a presença do Espírito. Jesus. A terceira intenção do convite é a mudança de situação. Sair da condição vergonhosa em que estavam. Sair da condição de miséria para algo novo de Deus. Deus está te tirando da vergonha e está te conduzindo para um lugar novo. Aquilo que o passado tentou tirar de você, Deus nessa noite te levanta para reedificar. Aleluia! Deixa eu dizer algo a você essa noite. A reedificação, ou melhor, o recomeço, será no mesmo lugar da vergonha. Isso aí. Você não vai se mudar de Majaranguape, não, meu irmão. Você não vai se mudar daqui, não. É do lugar da vergonha que haverá reedificação dos muros, reestabelecimento das portas, e vai ter sorriso novamente. Vai ter sorriso novamente. Você vai se alegrar novamente. Não precisa se mudar. Jerusalém era vergonha até o momento, mas foi no lugar da vergonha que Deus levantou pessoas disponíveis. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus está mudando a condição de vergonha de crentes. O povo de Deus, meu irmão, não era ímpios, não.
Era o povo da aliança que estava envergonhado. Por causa da desobediência, por causa do orgulho. Mas Deus está removendo de você o orgulho, a prepotência, está te humilhando. E não é para te matar, não. É para que você entenda que Ele quer te fazer uma reedificadora de muros. Uma reedificadora de muros. Aleluia. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável. Ele apresenta, expõe o problema. Depois ele conduz o povo a tomar uma atitude de despertarem. E agora ele apresenta para eles o real motivo pelo qual os levaria a ter um despertamento. O primeiro motivo que Neemias aqui destaca é: a mão de Deus é favorável para conosco. Eu vou repetir: a mão de Deus. Olha o que Neemias diz: a mão de Deus me fora favorável. Aleluia. E mão aqui fala de capacitação, direção e força. A mesma mão que levou o povo para o cativeiro era a mesma mão que iria capacitar aqueles que iriam reedificar os muros. A mão de Deus me fora favorável. Possa ser que você diga: eu não tenho capacidade, mas a mão de Deus capacita ainda. Eu não sei por onde ir. A mão de Deus te dá a direção. O favor de Deus. Segundo motivo, as palavras do rei. Perceba qual é a ordem das coisas. Quando Neemias recebe a notícia do seu irmão Hanani, antes de falar com o rei Artaxerxes, ele primeiro dobra os joelhos. A ordem ainda não mudou. Antes de falarmos com os homens terrenais, Neemias primeiro fala com o Rei dos Reis. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. A ordem é a mesma: se humilha diante de Deus, porque quando você se humilha diante de Deus, Deus está dobrando o coração dos homens para te favorecer. As palavras do rei. E quando ele explica isso, aí o texto diz que o povo entende. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. Ponto. Agora uma adição: e esforçaram as suas mãos para o bem. Quando eles entendem aquilo que Neemias diz, há pelo menos 3 atitudes que o povo toma. Primeiro, eles dizem: levantemo-nos. E Deus essa noite está levantando pessoas dispostas. Levantar aqui fala de disposição. Alguém que está disposto a ser usado por Deus. Diz: edifiquemo-nos. Edificação fala de dedicação. Porque o esforço, a disposição, necessita também de dedicação. Precisamos nos dedicar para que o projeto que Deus gerou seja executado. Perceba que não foi Deus que gerou o projeto de Neemias, não. Foi Neemias que executou o projeto que Deus já havia gerado, meu irmão. Glória a Deus. Não é daqui para lá, é de lá para cá.
Nós temos que executar o projeto que Deus já determinou. Não há modelo novo, não há padrão novo, não. Já está tudo estabelecido pela palavra. O que resta-nos a fazer é nos levantar, edificar, se dedicar. Aí eles disseram: e esforçaram as suas mãos para o bem. Terceiro, constância. Perceba que tem pessoas que têm dedicação, tem pessoas que têm disposição, mas são inconstantes, não tem durabilidade na obra que faz. São disponíveis, são dedicados, mas não tem constância. E para reedificar o muro necessita ter constância no serviço. Precisamos, o congresso vai acabar, vai encerrar, vai vir pós-congresso. E o que nós precisamos zelar em nós é a nossa constância com Deus. Não é só 3 dias de congresso, não é só os dias em que está acontecendo o trabalho do congresso, não. Mas o maior propósito do congresso é gerar pessoas constantes na obra. Que esse conjunto possa estar cheio no culto de doutrina, no ciclo de oração, que a igreja possa estar repleta de forma constante nos trabalhos da igreja de maneira completa. Porque perceba que nos últimos dias há uma perca de constância, que as pessoas só vêm para o culto se for realizada alguma festa para entreter eles. Perderam a constância com Deus. O anseio pelas coisas de Deus já não é mais suficiente para mantê-los envolvidos na obra. Mas essa noite, nesse último dia de congresso, Deus está despertando as pessoas para serem constantes na obra. Constância, constância, nos esforcemos. Não vai ser fácil, mas requer esforço, requer preparo. E Deus está levantando pessoas constantes. Não é 3 dias de congresso, pós-congresso, amanhã, que essa chama do Espírito que nos envolve hoje, ela possa nos abastecer de maneira suficiente, que quando for amanhã nós possamos continuar mantendo a mesma espiritualidade de hoje. Que a nossa espiritualidade não seja despertada apenas pelos louvores, não, mas que a nossa espiritualidade seja despertada pelo desejo de requerer mais de Deus. Porque quando assim nós fizermos, há uma geração saudável, há uma geração mais envolvente. Mas na mesma proporção que eles ganham o favor de Deus, eles ganham também oposição. Porque não pense que a reedificação vai ser um trabalho fácil, não. Vai se levantar pessoas. Para que um congresso desse aconteça, não é uma tarefa fácil, meu irmão. Se levanta pessoas e diz: não vai dar certo, a farda está feia, a cor, bicha, essa cor é feia demais. Começam as disfunções individuais, e o problema não é lá fora, o problema gera-se aqui dentro. Mas Deus está despertando pessoas compreensivas, que o que mais importa no congresso não é a cor da farda, não. O que mais importa no congresso não é onde vai colocar as bandeiras, não. O que mais se importa no congresso é salvação, é batismo, é a presença de Deus. Levante a sua mão para adorar essa noite. Levante a sua mão para adorar essa noite. O que mais importa no congresso, minha irmã, é a presença de Deus. Adore a Jesus. Levantam-se os opositores, Sambalate, Tobias, Gesem, e usam diferentes armas para tentar desanimar o povo. Primeiro, versículo 19, eles ouvem o que Neemias está verbalizando para o povo.
E ele diz: zombaram de nós. A primeira arma que os inimigos utilizam para nos desmotivar é a zombaria. Percebam que pessoas evitam até dar glória a Deus alto com medo do que os zombadores vão dizer. Para que isso? Deus não é surdo. Para que essa arrumação, irmão? Nós somos pentecostais. Independente do que queiram dizer, Deus te falar, nós glorificamos a Deus. Só quem glorifica a Deus, não. Só quem exalta a Deus. A Assembleia de Deus é a igreja pentecostal. Glória a Deus. Zombaram. E sabe qual foi o termo da zombaria? Primeiro zombam, depois desprezam. Primeiro vem a zombaria e não deu certo, começam agora a nos desprezar. Não, tanto faz eles. Ele não tem nenhuma participação suficiente no nosso meio. Deixa pra lá. Glória a Deus. Começam a desprezar. Aí quando eles veem que o desprezo não está fazendo efeito, aí o texto diz: e disseram: que é isso? Perceba a expressão isso. Oh, glória a Deus. É uma expressão desprezível, de como que aquilo que eles estivessem fazendo fosse algo fútil. Mas para os opositores pode ser algo fútil. Mas para aqueles que se disponibilizaram para reedificar os muros, eles têm a total consciência que eles estão fazendo a obra de Deus. Queiram achar fútil quem quiser, mas a obra de Deus é maior do que nós. O que é isso? O que fazeis? Aí a terceira arma: insinuações. Eles agora vão tentar adivinhar coisas para prejudicar eles, para que o projeto seja paralisado. Aí eles dizem: quereis vós se rebelar contra o rei? Começam a utilizar de insinuações, a querer tirar precipitações de algo que às vezes nós nem pensamos. Querer falar coisas que nós nem falamos, para tentar nos desmotivar. Zombaram, desprezaram, fizeram insinuações. Mas você está aqui essa noite, você está adorando a Jesus, você está disposto a reedificar. Não importa o que os inimigos utilizaram para tentar nos parar, mas nós executamos aquilo que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Levante quem se levantar, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, 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 contra a igreja. A igreja continua. E agora, Jesus? Levante quem se levantar. Some de despreze, levante insinuações. A Neemias tem a resposta exata para eles. Versículo 20. Então lhes respondeis: o Deus dos céus. Olha a palavra de Neemias em resposta aos opositores: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Sabe o que é isso? Neemias está dizendo: a execução de maneira eficaz da nossa obra não depende de vocês. Vocês zombando ou deixando de zombar não importa. O que mais importa é que Ele nos fará prosperar, independente se vocês queiram ou não. O Deus da obra nos fará prosperar, independente dos inimigos que se levantarem. A igreja continua. A igreja continua. Levanta ideologia de gênero, a igreja continua. Levanta ideias, filosofias contrárias para desestabilizar a nossa fé, a igreja continua.
Nós dependemos do favor de Deus. Glória a Deus. Favor de Deus. Oh, glória a Deus. Mas aqui há um ponto importante a ser destacado. Primeiro, ele destaca a soberania de Deus. Deus é capaz de nos fazer prosperar, independente da situação. Mas a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. Porque perceba que Neemias vai dizer: e nós, os seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Deus é poderoso para nos fazer prosperar. Mas Ele, dentro da sua soberania, não anula as nossas responsabilidades. Deus essa noite está levantando pessoas responsáveis, que entendem qual é o seu papel no reino. Glória a Deus. Assuma a sua responsabilidade no reino. Deus nos fará prosperar. Mas se faz necessário nós entendermos qual é o nosso lugar no reino. Neemias era consciente disso, dizendo: nós somos seus servos. Somos seus escravos. Pessoas dispostas a se envolver por completo na sua obra. Assuma as suas responsabilidades. Perceba que tem pessoas que querem transferir tudo para Deus, como se Deus fosse um Deus carrasco, que forçasse as pessoas a fazer as coisas. Não. Deus é soberano, Ele pode. Mas Ele não anula as nossas responsabilidades. Não precisa estar dizendo adore, dê glória, não. Você sabe porque você veio aqui. Não precisa. Você sabe do que você veio fazer essa noite. Se você veio essa noite, então faça aquilo que você veio fazer. Não dependa de pregador para ser envolvido em uma adoração. Não dependa de hinos para ser envolvido em uma adoração. Não. Glória você a Deus. já veio sabendo porque você veio aqui. Você já veio sabendo porque você veio para esse congresso. É para adorar a Deus. E se isso é verdade essa noite, comece a exaltar a Ele. E a adoração espontânea vai atrair o favor de Deus. Comece agora a glorificar. Aleluia. Comece agora a exaltar. Comece agora a exaltar. Comece agora a exaltar Jesus. Exalta Jesus. Aleluia. Exalta Jesus. Oh, glória a Deus. Exalta Aleluia. Jesus. Execute o que você veio trazer para Ele essa noite. Cadê os retificadores? Cadê aqueles que vão sair de cima dos escombros e estão disponíveis a retificar? Venha para ti. Santo, diga santo, santo Ele é o Jesus é o mesmo e pode batizar com o Espírito Santo nessa noite também. Quem não vai batizar com o Espírito Santo, quiser, venha aqui à frente, venha para nós orar. Quem não vai batizar, pode vir. Não sou eu que batiza, Jesus. Ele é o agente batizador.
você precisa vir interessado. Eu quero Jesus. 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 Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Venha ser cheio do Espírito nessa noite, a graça de Deus. Enchemos, quem pode estender as mãos, Senhor, exaltar a Jesus. Feche os seus olhos e permita o Senhor conduzindo a águas profundas. Enche, Jesus. Vai enchendo, Jesus. Vai enchendo, Jesus. Vai enchendo. Me dá disposição para aprender, Jesus. Me dá disposição para mergulhar no mar da oração. Mais uma vez, Senhor, seja envolvido agora. Paz, eu quero ser levado por tua direção, ouvir tua palavra e entender com suprema exatidão o que pede. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passar. Hoje eu vim aqui para te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passar. A uma ação de Deus. A uma ação de Deus. Te servir. Só quem quer Jesus. O vigor do Espírito de Jesus nessa noite. Jesus vai enchendo esses meus filhos que eu nos canais de ti. Batiza aqui meus filhos se assim quiser. Seja cheio de ti, seja cheio. Já tem jovem aqui na frente sendo cheio de Jesus.
Fogo, sangue e poder pra fazer enfermidade desaparecer.